Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Estenda sua mão para cá. Vamos abençoá-lo. Jesus querido, Jesus amado, aqui está o teu servo, meu Deus, que o Senhor colocou a palavra, meu Deus, para ser ministrada aos nossos corações. Abençoa ele. Abençoa, meu Deus, a sua família, meu Deus. Abençoa cada um de nós. Enche, meu Deus, o nosso coração de graça, meu Deus. Enche o nosso coração de disposição. Abre o nosso coração para ouvir a tua palavra, Pai. Te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Uma manhã maravilhosa que Deus nos proporciona para meditarmos em sua bendita palavra. A escola dominical, ela é simplesmente fantástica. Instrumento de evangelização e também de edificação bíblica teológica. Nesta manhã me foi confiada a oportunidade para falar-lhes sobre a lição de número 5, quando a nossa fé é provada. Meus amados irmãos, indubitavelmente, inegavelmente, todos nós, salvos por Jesus, do menor ao maior, do mais simples ao mais graduado no posto hierárquico, enfrentamos óbices, adversidades, percalços. Todos nós somos provados. Algumas pessoas não querem admitir isto, porque defendem e apregoam um evangelho de nulidade de problemas. Mas o próprio Senhor Jesus nos afirmou, Ele nunca nos omitiu que enfrentaríamos situações adversas. No mundo tereis aflições. Se nós olharmos na Bíblia Sagrada, o próprio Cristo experimentou momentos difíceis. Vamos ver a agonia do Getsêmani. Lucas, capítulo 22, pastor Edson Ribeiro de Carvalho, versículos 39 a 46. E, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E, levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Meus amados irmãos, o próprio Cristo experimentou esta adversidade. São provações. Então é um processo natural. Se Cristo passou por esta etapa, nós também devemos passar para o nosso aprimoramento de fé. O apóstolo Paulo, ele vivenciou também uma etapa dificílima em sua trajetória ministerial. Vejamos, Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 13. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido por oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade.
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo está mostrando também esta adversidade que esteve presente em sua trajetória ministerial. Ele mostrou os dois lados, o lado da fartura e o lado da necessidade, mas ele completa: tudo posso naquele que me fortalece. Na mesma epístola, no capítulo 2, versículos 25 a 27, Paulo lamenta um episódio envolvendo Epafrodito, que havia adoecido. E Paulo diz assim: sei que ele está melhor, e a informação me é boa, para que não me venha tristeza sobre tristeza. Olhem que expressão forte. Então todos nós somos provados. E muitos irmãos, na hora da prova, da dificuldade, passam a questionar: por que eu, Senhor? Eu que sou fidelíssimo, atuante, presente na igreja, eu que sou integrado a um departamento, eu que tenho uma biografia completa, limpa, recheada de grandes feitos, por que eu devo passar por isto? A prova não escolhe pessoas, a prova vem mesmo. Existem situações adversas que se assemelham a marolazinhas, mas existem provas que se assemelham a tsunamis. Como é que eu venço a marola e venço o tsunami? Confiando em Deus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Agora vejamos bem, isto tudo para nós é benéfico. Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Louvado seja Deus. Por incrível que pareça, a provação, ela é benéfica para nós. Carlos Drummond de Andrade chegou a afirmar que a provação é o aço estrutural que nós empregamos na construção do nosso caráter. Que coisa linda. Então ninguém está imune disso. Às vezes você vê o pastor Salmo de Omar aqui na sua elegância, garbosidade, este homem fantástico de relacionamento em alto nível, de boa articulação, de boa facúndia, que tem uma carreira ministerial exitosa, vitoriosa, este homem que é realmente um ícone para o nosso tempo, diferenciado. Você o vê aqui no púlpito, neste afogueado lugar, ministrando a palavra de Deus, e talvez você esteja a refletir e a dizer para si mesmo: este homem é completo, este homem é realizado em tudo, este homem não vive momentos difíceis. Lê do engano. Todos nós somos provados. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, vamos ao ponto de número 1. Situações em que somos provados. A provação, obviamente, ela vem, mas existem situações específicas quando esta provação se faz bem presente. Primeiro, quando se está sozinho. Olha, isto aqui vem mudando um pouco no seu conceito. Essa questão de estar sozinho hoje é muito relativa. Se o século XIX foi o século da Revolução Industrial, hoje nós vivenciamos uma revolução tecnológica. Concordam comigo? O mundo está conectado, o mundo está interligado. Por exemplo, eu estou aqui neste santuário que existem câmeras. Quem passar diante do templo também será filmado por uma câmera externa. Você vê câmeras nos shoppings, nas repartições públicas, nos aeroportos, nas rodoviárias, nas principais avenidas dos grandes centros. Você tem câmeras espalhadas nos hotéis, em todos os lugares mais movimentados, nos grandes centros mais evoluídos, nós temos câmeras. O mundo está conectado. Hoje uma pessoa
dependendo do lugar onde ela me veja, onde ela te veja, ela pode filmar-me, filmar-te e enviar aquela imagem para outrem, em um outro lugar próximo ou distante. Isso pode ser feito através de um celular ou de um iPad. E nós temos microfilmadoras também. Então este conceito de estar sozinho, ele é muito relativo. Concordam comigo, irmãos? Agora vejam bem, de um modo natural, é realmente um momento propício para que o diabo lance a sua ofensiva, para que a pessoa possa ceder diante da provação. Quarta-feira passada, nós tivemos aqui um lindo culto. Aliás, se você não está participando da nova campanha, você está perdendo. Deus manifestou a sua glória quarta-feira de uma forma espetacular. Quantos vieram quarta-feira, por favor? Quantos não vieram? Olhem, não percam. Foi algo excepcional que Deus fez conosco aqui quarta-feira. Nós recebemos um maná verdadeiro vindo de Deus. Coisa espetacular. E o pregador discorreu sobre 1 Samuel 11, falando sobre Naás. Naás prefigura Satanás, por isso esse nome quer dizer serpente. Naás cercou uma cidade chamada Jabes Gileade. E os moradores amedrontados quiseram pactuar com ele desde que este os poupasse. Ele disse: eu posso até poupá-los, desde que cada homem arranque o seu olho direito. Por que o olho direito? Porque é o olho da mira. Naquela época, quando um guerreiro ia guerrear, escute-me, ele pegava o escudo e protegia o olho esquerdo. Aí ficava o olho direito livre para que ele visualizasse o inimigo. Então o olho direito é o olho da mira. Se eles arrancassem cada um o seu olho direito, como é que veriam o inimigo? Ficariam anulados no combate e morreriam como presa fácil. O diabo, ele quer se aproveitar desta situação quando estamos sozinhos. E ele quer tirar o nosso olho direito. O nosso oponente é o diabo. Se ele tirar o nosso olho direito, nós não vamos poder visualizá-lo. Irmãos, os mais modernos satélites do mundo não podem dizer qual é o paradeiro do diabo. O Shin Bet, o Mossad de Israel, a Scotland Yard da Inglaterra, a KGB na nova roupagem, a CIA, o FBI, a Interpol, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal aqui no Brasil, não podem afirmar onde o diabo está e o que é que ele está fazendo. Mas nós em Cristo Jesus podemos detectar a presença do diabo, porque temos o olho da mira, que é o nosso olho direito. Agora, se ele tirar o nosso olho direito, aí vamos estar anulados. Então, na provação, principalmente, precisamos ter um cuidado muito especial quando nos encontrarmos sozinhos. Aliás, não é bom ficarmos só. Vamos ver? Eclesiastes 4, versículos 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então veja bem, a Bíblia está dizendo: melhor é serem dois do que um. Procure andar bem acompanhado. Não esteja só, não seja individualista. Não crie uma mão única para ti. Não trafegue isoladamente, é perigoso. Não fique só. Vejam a situação de Davi. Davi esteve só e na ociosidade e pecou. Vamos ler? Pastor Edson Ribeiro do Carvalho, 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 4. Aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando.
e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Olhem que coisa tremenda. Aqui Davi se encontrava sozinho por opção. Foi uma vontade própria. A Bíblia diz: no tempo em que os reis saem para a guerra, era tempo de guerrear. Sabe o que Davi fez? Ficou em casa. Ociosidade. Foi o primeiro passo que ele deu para perder a alegria da sua salvação, registrado no Salmo 51 depois. Já estando na sua ociosidade, ele foi para o terraço. E no terraço da casa, que era uma laje de barro compacto, feita com paus entrelaçados, ele olhou e viu uma mulher banhando-se. O primeiro olhar, às vezes, eu não posso evitar. Acidentalmente ele acontece. Mas o segundo eu posso. Eu posso e devo me conter. Bem-aventurados limpos de... O limpo de coração é aquele que não permite que o mal ali se aloje. Aí ele fitou a mulher num zoom carnal e mandou seus mensageiros buscarem-na, e pecou. Cuidado, não fique sozinho. Quarta-feira foi dito aqui profeticamente neste púlpito que nós conseguimos vencer as adversidades com boas amizades. Que Deus nos ajude a entendermos isto aqui. Olhem, eu tenho um amigo de ministério aqui em Goiânia. É óbvio que por questão ética eu não vou dizer quem é ele. Ele é um grande pastor. E ele estava sofrendo uma pressão muito séria de um obreiro, mas um obreiro tipo Alexandre o Latoeiro. Aliás, os latoeiros estão espalhados em muitas igrejas. E esse pastor um dia confidenciou-me: eu não sei mais o que é que eu faço. Eu sou cordial com este homem, eu o ouço, ele liga na semana 10, 15 vezes, eu atendo, eu converso com ele, mas ele sempre murmura, ele anda na contramão, ele é um homem sem regras, sem balizamento espiritual, e é um homem que sempre procura me atacar. Eu disse: pastor, coloque na presença de Deus. Muito bem, alguns dias depois eu fui pregar em São Paulo, capital. Eu estava num hotel, Jandaia Hotel, se não me falha a memória. E eu fui tomar o café da manhã. Irmãos, eu tive uma surpresa. Quando eu cheguei na sala do café, aquele homem que perturbava meu amigo aqui em Goiânia, que cobrava demasiadamente dele como pastor, que o importunava, que o apoquinava, que era uma pedra literalmente no seu sapato. Ele tinha uma empresa aqui em Goiânia, era um homem casado, eu o conhecia seus filhos, eu o vi agora lá na sala do café, com uma outra pessoa que não era sua esposa. E os dois abraçadinhos, pegava um canapézinho assim, colocava na boquinha do outro. Agora uvinha, tá. Morango com creme agora, olha. Pá. E eu fiquei olhando, disse: meu Deus, como Deus é bom, entregou nas minhas mãos. Meu amigo está sofrendo lá. Eu já sei como eu ajudo meu amigo. E aí eu fiz questão de passar perto da mesa onde ele estava. Aí quando ele me viu, ele: não é o que você está pensando. Eu disse: não, rapaz, a paz do Senhor primeiramente, ora. Aí ele se desconcertou,
A menina percebeu que algo de errado acontecera, e ela disse: bem, eu vou no banheiro, tá? Vou me arrumar. Disse: meu Deus, bem. Aí eu continuei ali, me servindo. Ele disse: olha, pastor, é uma fraqueza pessoal, por favor, me ajude, em nome de Jesus. Se eu vou te ajudar com 2 condições. Por favor, pastor, eu pago o preço. Primeiro, arrependa-te. Conserta-te diante de Deus. Tu és casado. Tu tens uma esposa em Goiânia que o ajuda na empresa. Eu conheço sua mulher, é uma mulher honrada. Conheço seus filhos. Conserta-te. Em nome de Jesus, peça perdão a Deus. Faça isso com urgência. Segundo lugar, não apoquine mais o meu pastor, porque eu vou comunicá-lo. Não, pastor, pelo amor de Deus, eu congrego até numa outra congregação desse campo. Então você vai procurar o dirigente da congregação, você vai dizer que você errou, você não vai fazer mais isso em nome de Jesus, porque o nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade. Deus permitiu que eu aqui estivesse para flagrá-lo, para que você pudesse ser restaurado. Aí ele começou a chorar, e quando a jovem saiu do water closet, ela disse: bem, está acontecendo alguma coisa? Ele disse: olha, eu gostaria que você fosse embora. E ela saiu chorando, e ele disse: pastor, eu vou telefonar para Goiânia agora, vou marcar uma reunião com o dirigente da minha congregação, vou confessar o meu erro, e nunca mais vou perturbar a vida do meu presidente. Disse: amém, seja feito em nome de Jesus. Isso é sério. Muito bem. Há um exemplo fantástico de estar sozinho numa outra situação. Estar só para ser provado, testado. O exemplo de Jesus. Vamos ler Mateus 4, versículos 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Um instante. Jesus foi conduzido pelo Espírito, quer dizer, o Espírito de Deus o conduziu ao deserto. Este é o deserto de Jericó. O deserto de Jericó, ele envolve um desfiladeiro rochoso, íngreme, sinuosíssimo, entre Jerusalém e Jericó, mais ou menos 15 quilômetros. É um lugar de difícil acesso. Neste contexto, insere-se aquela estrada sanguinária ou caminho da morte, retratada na parábola do bom samaritano. É um lugar de difícil acesso, eu volto a dizer. Nas encostas e nas cavernas, bandidos se escondem para atacar as suas vítimas. Foi neste lugar que Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser testado, provado. Ok, versículo 2. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Isso aqui é literal. Jesus teve 2 naturezas, a humana e a divina. Ele foi o único teantrópico, o homem-deus, perfeito? Então ele jejuou 40 dias e 40 noites. Depois, naturalmente, teve fome. 3. E, chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Escute-me. Depois de 40 dias jejuando e orando, ele teve fome. O diabo é o mestre da sedução. Sabendo disso, que disse Satanás a Jesus: manda que estas pedras se tornem pães. Que referência é esta? Eram cristais chamados de melões de Elias. E haviam pedras que tinham formato de pãezinhos. Satanás é maior ilusionista do que David Copperfield. Então ele quis iludir a Cristo, mostrando-lhe coisas da natureza, para impulsioná-lo realmente a se flexibilizar diante da sua proposta. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olhem que coisa linda. Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe. O pináculo do templo, interessante isso. Pináculo do grego pterion. Onde é que ficava o pináculo? Na parte sul do pórtico de Salomão.
Escute-me. O pináculo do templo, a parte mais alta, lá de cima para o Vale do Cedron, você olhava e havia uma altura de 100 metros. Flávio Joséfo disse que dava vertigem só de olhar de cima para baixo. Egésipo disse que Tiago, justo, foi morto ali, quando foi lançado no pináculo do templo. Então isso aqui é literal. Jesus esteve mesmo ali, no pináculo do templo. Ok, verso 6. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Então ele estava tentando a Jesus, correto? Agora verso 7, veja a sua resposta. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o venceu com a palavra. Verso 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Geograficamente você não pode descrever que monte é este. Obviamente, esta passagem aqui implica numa visão, correto? E levou-lhe a um alto monte e mostrou-lhe todos os reinos deste mundo, reinos subjugados por Satã. É incrível. Satanás deu uma mostra a Cristo de como ele tem um controle dos reinos deste mundo. Agora vejam sua proposta. Verso 9. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olhe, tudo isso te darei, com uma única condição: se prostrado me adorares. Tem gente se vendendo por pouca coisa. Tem gente se maculando com coisas tão pequeninas por aí. E Cristo rejeitou a glória dos reinos deste mundo, porque a sua glória é maior. Louvado seja Deus. Muito bem, verso 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Verso 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quando o diabo se foi, os anjos aproximaram-se e o serviram, como que levantando o troféu da vitória de Cristo Jesus. Ele estava aprovado depois de ter sido testado, provado pelo diabo. Sabe o que eu vejo nesta manhã maravilhosa? Eu vejo Deus levantando a sua mão como vencedor. Você tem sido provado, você tem sido testado, mas você está aqui na casa de Deus, ao seu modo, no seu estilo, glorificando a Deus como um adorador por excelência. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos resistir ao diabo. É uma das etapas da provação. Ok. Agora, ponto 1.2. Fiel mesmo estando sozinho. Esta situação já é em função da circunstância. E nós vamos analisar aqui a vida de José, ok? Vamos lá, Gênesis capítulo 39 agora, pastor Edson, por favor. Vamos com calma analisarmos isto aqui. Gênesis 39. Primeiramente eu gostaria que nós analisássemos o capítulo 37 e os versículos 28 e 36. Vou dizer novamente, Gênesis 37, versículos 28 e 36. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. 36. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Olha, nós vamos agora entrar neste cenário. Quem era Potifar? O seu nome quer dizer que pertence ao sol, capitão da guarda de Faraó. Ele era o comandante da estrutura bélica a serviço de Faraó no grande império egípcio. Portanto, ele tinha uma função nobre e de destaque no império egípcio, o primeiro grande império mundial.
E este homem, no mercado de escravos, haviam lá tablados chamados de catastas, que eram como se fosse um showroom, onde o escravo ficava à amostra, à apreciação dos possíveis compradores. E quando Potifar olhou para José, ele afeiçoou-se a ele. Ele tinha 17 anos. E este o comprou e o levou para trabalhar com ele na sua própria casa. Vamos ver este cenário? Capítulo 39 de Gênesis agora. Versículo de número 1, vamos lá. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Olhem, esta citação aqui, eunuco, não necessariamente precisa ser interpretada como castrado. Geralmente o eunuco era um oficial que trabalhava a serviço de um rei, de um governante, ou então da família do monarca, ou daquele que comandava tal país, ou tal império. Então veja bem, neste caso, Potifar não era castrado, ele teve uma vida a dois, ele teve uma vida conjugal estabelecida, como veremos logo na sequência. Então analise comigo, não necessariamente todo eunuco deveria ser castrado, certo? Era força de expressão, em função do cargo que ele exercia, um cargo de confiança. Versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Eu quero que vocês comecem a analisar como é que pode. José tinha apenas 17 anos quando foi vitimado pelo ódio exacerbado de seus irmãos, vendido como escravo aos ismaelitas ou midianitas, e que logo na sequência venderam-no a Potifar. Mas Deus estava com José. Eu não sei qual é a situação que te envolve neste momento. Eu não sei qual é o drama que tenta visitar a tua casa. Eu não sei como é que o vento está soprando a sua estrutura sentimental, familiar, financeira, profissional, de fé, estrutura ministerial. Mas uma coisa eu tenho certeza, como Deus foi com José, Deus é contigo, em nome de Jesus. Consola-te e passe na prova com nobreza de alma. Deus então exaltou José dentro da casa de Potifar. Vamos ver, versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Um instante, olhem, Deus abençoou a Potifar em função da presença de José. Quantas famílias não cristãs são abençoadas porque lá há uma funcionária do lar, respeitosamente, uma empregada doméstica, alguém de serviços gerais, como jardineiro, um carpinteiro, enfim, a presença de um homem de Deus, a presença de uma mulher cristã virtuosa numa casa que não tenha sido entregue a Cristo Jesus, pode promover reais mudanças. Há poucos dias atrás eu conversava aqui com um empresário, e ele me disse, depois que eu contratei o José, seu amigo, que é membro de uma igreja evangélica, a minha vida mudou. Eu parei de fumar, eu parei de beber, porque o José tem uma vida disciplinada, ele é o homem da minha confiança, e ele me disse que esse rapaz, com modos saudáveis, com um comportamento disciplinado, mudou diretamente a sua vida. Isto é fantástico, irmãos. Você é um agente de Deus para transformar a sociedade. Quantos creem, digam amém nisso. Agora, a casa de Potifar não era uma casa qualquer, era um complexo. E se você analisar bem, ele era um homem de bens, ele tinha muitos escravos, então envolvia a administração, e José tinha uma vocação nata para liderar. Foi na casa de Potifar que ele fez o seu estágio de liderança.
Potifar também tinha outras propriedades. Veja o versículo 5, que diz assim: na casa e no campo, correto? Então Potifar era um homem de bens, e José teve o controle de tudo que pertencia a Potifar. Irmãos, Potifar era capitão da guarda de Faraó, ele ficava muito pouco tempo em casa, e tudo foi entregue na gestão de um jovem hebreu chamado José. Que coisa fantástica. Versículo 6. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência, Olha, formoso à vista. Tudo foi entregue a José, absolutamente tudo. Ele era um gestor aprovadíssimo. A única coisa que Potifar sabia era do pão que ele comia. Coisa tão simples. Porém a Bíblia diz assim: e José era formoso de aparência e formoso à vista. Ele destacava-se. Ele destacava-se por duas condições. Primeiro, pela aparência, que era simpática, envolvente. José era realmente um belo jovem, mas destacava-se também por sua doçura, meiguice e por sua fé inabalável em Deus. Pessoas que se destacam, às vezes sofrem um pouco mais. Os invejosos, muitas vezes, querem ofuscar o brilho de tais pessoas que se destacam. O que é invejar? É querer ser o que aquela pessoa é. É querer ter o que aquela pessoa tem. E José sofreu muito com isso, com seus irmãos, e sofreria ainda mais na casa de Potifar. Verso 7. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deite-te comigo. Olhem que coisa terribilíssima. A mulher de Potifar era ociosa, sem padrões morais, impulsiva, uma mulher vulgar, e ela pôs os olhos sobre José, e a partir daquele momento o desejo nasceu, e a fogueira da vaidade ardia no seu coração. Ela era uma mulher que se entregava a paixões com secundários. Quando seu marido se ausentava, isto para ela era comum. José seria apenas mais um na estatística. No entanto, José destacava-se por sua aparência, e ela pôs os olhos sobre José. Irmãos, aquela mulher, ela tinha números de infidelidade. José seria apenas mais um na sua estatística. Escute o que eu vou dizer aqui. Flávio Joséfo, grande historiador judeu, ele diz que a mulher de Potifar era a mulher mais linda do Egito. Você sabe o que significa isso? Ser tentado por uma mulher bela e poderosa? Há um poema persa que diz que o nome desta mulher era Zuleika. Nós não podemos afirmar. É uma tradição oriunda de um poema persa. E esta mulher, ela sempre se dava bem. Ela nunca recebeu um não. Todos a tinham também como um desejo de consumo para a prática sexual. E ela colocou os olhos na pessoa errada. Se tem alguém com os olhos em você, eu quero dizer a esta pessoa que esta pessoa está errada. Essa pessoa vai estar mal, porque a glória de Deus está na tua vida. Há uma unção especial, e todo o desejo da carne vai cair por terra em nome de Cristo Jesus, e você vai continuar em pé pela fé, mesmo sendo provado. Olha o que ela disse para José: isso aqui é terrível, deita-te comigo. Ela se ofereceu, mas vejam só o que disse José a ela, verso 8. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem.
ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Um instante. Então ele se recusou a trair a confiabilidade de Potifar e, sobretudo, pecar contra Deus. Um jovem, irmãos, um jovem sendo provado na casa de Potifar, na casa de quem mandava. A sua mulher promoveu-lhe um assédio sexual, mas ele, como escravo, nem tinha o direito de contra-argumentar. A sua resposta foi uma resposta teológica. Eu não posso pecar contra Deus. Mas ela continuou, versículo 10. E aconteceu que, falando ela cada dia José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Um instante. Falando ela cada dia a José. Tem gente que não se cansa. Ela colocou os olhos em José e disse: esse é meu. Mas não era, ele era de Deus. E todos os dias ela insistia: José, deita-te comigo. José, aqui quem manda sou eu. Ceda e crescerás. Se me recusares, serás um reles escravo. Mas ele resistiu à mulher. A mesma coisa Dalila fez com Sansão. Juízes 16:16, a Bíblia diz que Dalila falava com Sansão todos os dias, até que ele cedeu. Em nome de Jesus, fique atento, fique atenta. Na época do governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil gastou 1 bilhão e 400 milhões de dólares para estabelecer o CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia. São os olhos da floresta. O Brasil está vigiando suas fronteiras e o pulmão verde do globo. Acione o seu CIVAM espiritual. Talvez alguém esteja de olho em ti, no teu marido, na tua esposa, na tua filha, no teu filho. E você sabe que tipo de olhar compromete. Então, em nome de Jesus, acione o seu sistema de vigilância espiritual, detectando a presença do inimigo, resista com a graça de Deus em nome de Cristo Jesus. Prossiga, pastor. Sucedeu, num certo dia, que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Escute aqui, isso aqui é interessante. Eu estou vendo muitos irmãos saindo, eu não sei se eu estou sendo cansativo, está me preocupando. Eu já contei aqui 12 pessoas que saíram. Ai, irmãos, eu sou criterioso, não tem jeito, eu analiso tudo. Eu não dormi essa madrugada, eu estou residindo aqui bem perto, e Lúcifer tem 2 filhinhos lá em cima, sabe? No apartamento de cima, que não nos deixam dormir. E eu saí ontem do encontro dos pré-adolescentes, cheguei na minha casa depois das 23 horas, fui tomar um banho, orar, e fui preparar um pouco mais a revista. Passei o dia todo ontem lendo essa revista, fui até a madrugada, levantei hoje bem cedo, fiz mais uma leitura. Então, há um empenho da gente. Aí quando você vê muitas pessoas saindo, eu me preocupo, porque é como se a pessoa levantasse um certificado: eu me recuso a ouvir, eu tenho coisas melhores para fazer lá fora. Só que eu também tenho. Eu também tenho. Eu subi aqui, não foi na carne não, não foi no jabá não. Não foi no charque. Eu vim aqui na graça de Deus. Quem sobe aqui tem que ter graça de Deus. Então vamos valorizar a escola dominical. Tem mais 25 minutos apenas. Não saia não, por favor, em nome de Jesus. Me perdoe se eu fui indecoroso. É porque quando a pessoa sai, ela tira a atenção da gente. Queira ou não, você pode se perder na linha de raciocínio. Quantos dizem amém? Amém. Muito bem, olhem, Flávio Joséfo disse que houve uma festa pública, para você entender isso aqui. E todo o povo deixou suas casas,
todos deixaram, todos. Todos estavam naquela praça principal. Agora uma coisa me chama a atenção. Olha, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço. O povo foi festejar, mas José era responsável, ele foi trabalhar. Que coisa fantástica. Que coisa linda, irmãos. Como ele era responsável. E sabe o que diz Flávio Joséfo? A mulher de Potifar mentiu que estava doente e disse a Potifar: não passo bem, ficarei em casa. Ela premeditou o ataque final a José. Cuidado, o diabo ele planeja tudo, mas você está calçado na graça, na unção e na autoridade de Deus. Deus é maior na tua vida. Verso 12. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que eu, vindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Um instante. Então ela deu o bote da serpente mesmo, tentando liquidar a fé de José. Mas este resistiu. Mas ela lhe pegou a veste externa, do hebraico beged, e tirou a veste externa do jovem hebreu e ficou com a veste em suas mãos. Obviamente José correu, saiu em fuga. E a mulher começou a gritar e a interpretar algo diferente. Chamaram a Potifar, e quando Potifar chegou, ela lançou a veste de José ao chão e fez uma interpretação melodramática, como novela mexicana. Merecia o Oscar. Coisa terrível. Você trouxe esse varão hebreu, e esse varão hebreu promoveu um escárnio na nossa casa. Ele tentou-me, ele chamou-me para que eu deitasse-me com ele. Que mulher terrível. Muitas vezes uma pessoa preterida, ela, tomada pelo furor, pelo ódio de ter sido preterida, ela então arma ciladas para a pessoa que evadiu-se. É muito comum isto acontecer. Verso 17. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Ok, escutem. Obviamente, Potifar deveria tomar uma atitude, mas a pena cabível na época, usualmente aplicada, era a pena capital, era a morte. Indiscutivelmente era a morte. Mas por que Potifar não matou José? Por duas razões. Primeiro, ele não creu totalmente na versão de sua mulher, era óbvio, ele a conhecia. Segundo, Deus estava no controle da situação. Deus tinha promessas para se cumprir na vida de José. Ele foi levado para o cárcere, um cárcere diferenciado para prisioneiros políticos, que integrava o complexo de edifícios onde estava a casa de Potifar. Muito bem, José resistiu à tentação, e vejam, ele foi parar no cárcere, e lá no cárcere, Deus esteve com ele, e ele fez a pós-graduação em gestão e em liderança. Vamos ver?
Pode seguir, pastor, por favor. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Quantos podem aplaudir a Deus por este testemunho brilhante e maravilhoso? Oh, coisa gloriosa! Muito bem, ponto 1.3. A maneira como nós nos doamos é uma mudança abrupta, é uma provação diferenciada. Olhem, irmãos, Romanos capítulo 12, versículo 15, a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Nós também somos provados quando somos obrigados a nos doarmos em função de outrem. Quem é que não quer uma ajuda? Quem é que não quer uma mão estendida? Hoje eu fui tomar o café, estava um pouquinho congestionado ali, mas quando eu fui saindo, o pastor Roberto e a pastora Tereza, que são nobilíssimos, eles conseguiram ali um suco de uva geladinho e também bolo, pão de queijo e tantas coisas maravilhosas que vocês usufruem todos os domingos pela manhã. E eu achei tudo muito lindo e fantástico. É muito bom ter uma mão estendida a nosso favor. Quando nós precisamos de ajuda e alguém se coloca à nossa disposição, isso é fantástico. E quando ocorre o inverso, quando nós precisamos ajudar a outrem, escute o que eu vou dizer aqui. Muitos asilos estão cheios, abarrotados de mulheres e de homens que foram desprezados por seus familiares. Muitas clínicas estão lotadas de pessoas que foram desprezadas por seus familiares, rotuladas como loucas. Isso é triste. Eu conversava com um empresário aqui de Goiânia, eu tenho muito amor por ele. Ele é dono de uma loja muito grande, a Pacheco Modas, seu Mauro Pacheco. E ele me disse há poucos dias atrás que sua esposa está sofrendo com mal de Alzheimer. E ele me disse com lágrimas: pastor, não é fácil. A minha vida virou ao avesso. Você tem que se doar. Você tem que se multiplicar para oferecer carinho, cuidado e com uma enorme paciência com uma pessoa vitimada por este mal. Concordam comigo, irmãos? É difícil. Em 2008 eu infartei. E a minha esposa telefonou para o pastor da igreja onde eu congregava. Ele não quis atendê-la, mas por insistência a atendeu, e quando ela revelou-lhe o nosso drama, pelo menos na nossa concepção, ele disse: todo mundo um dia adoece, isso é coisa comum. Três dias depois ele teve uma cólica renal, foi carregado nos braços. 450 homens queriam carregá-lo. Sabe? Como as coisas são diferentes, né? Então nós precisamos nos doar. Aí somos provados. Eu quero falar com você que está cuidando da sua mamãe. Você que está cuidando do seu papai. Talvez você esteja cansada. Você esteja cansado. Mas paciência. Você está sendo provado neste contexto. Reanima-te. Você vai encontrar forças de onde você acha que não existe. Há uma reserva técnica que você ainda não conhece. O Brasil está agora retirando o petróleo do pré-sal, das profundezas. Eu quero que você encontre graça nas profundezas de Deus, para que você continue cuidando desta pessoa que tanto precisa de ti.
precisa do teu amor, do teu carinho, da tua compreensão. Se você andou 1 milha, ande 2. Quem concorda, diga amém comigo nesta noite. Muito bem. Preocupação com o próximo. Nós vamos ver aqui a história de Neemias, estereótipo do líder eficaz. Foi para o cativeiro, um patriota, um homem fantástico. E vamos ver o seu drama. Por favor, pastor Edson Ribeiro de Carvalho. Neemias capítulo 1, versículos 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ok, preste bem atenção. Provação, quando você passa a se preocupar com a situação alheia. Os judeus foram levados para o cativeiro babilônico em 3 levas, 606, 597 e 586 a.C. Voltaram em 3 levas, 536, 457 e 445 a.C. Ok? Depois do Império Babilônico veio o Império Medo-Persa. Neemias estava servindo a Artaxerxes o Longímano, filho de Xerxes. Este era um rei persa. A antiga Pérsia corresponde ao atual Irã. Em 1935 a Pérsia passou a se chamar Irã. Perfeito? E Neemias estava servindo ao rei como copeiro. O copeiro tinha funções diferenciadas. Ele era da íntima confiabilidade do monarca, do rei. Ele era seu conselheiro. Ele era seu confidente. Mas também ele tinha que provar o vinho para saber se o mesmo não estava envenenado. Ele poderia morrer se o vinho tivesse sido envenenado. É bom que saibamos que Xerxes, pai de Artaxerxes, fora assassinado. Então o papel que Neemias ali desenvolvia em Suzã, fortaleza do Império Persa, era um papel de destaque. Agora, por favor, analisem comigo. Ele tinha todo o conforto no palácio real, dormia numa cama confortabilíssima, tinha farta alimentação, usava roupas diferenciadas. Ele tinha ali o luxo, a ostentação, o conforto que o poder lhe propiciava. Ele estava numa posição de destaque, porém, seus pés estavam em Suzã, mas seu coração estava em Jerusalém. Que coisa linda. Aí, um grupo de judeus procura por Neemias. E na frente deste grupo estava o irmão de Neemias, Hanani, que quer dizer gracioso. E estes foram até Neemias e contaram-lhe as suas mazelas e desditas, mostrando que Jerusalém fora destruída, a cidade arrasada, os muros destruídos, o povo disperso, o caos estava presente em Jerusalém. Sabe qual foi o comportamento de Neemias? Versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Tem muita gente que aparentemente se compadece do meu sofrimento, mas só naquele momento. Aliás, a Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça, mas poucas pessoas querem ouvir os dramas alheios. Poucas pessoas têm paciência para ouvir, para aconselhar, para redirecionar as outras pessoas que estão sofrendo. Muitos nos ouvem por obrigação do próprio ofício que exercem,
não por uma vocação, não por misericórdia, não por compaixão. Neemias ouviu, assentou-se, lamentou e chorou por muitos dias, diz a Bíblia. Eu vou te mostrar quanto tempo foi que ele chorou agora. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. Um instante, preste bem atenção. Se você analisar o versículo 1 do capítulo 1, a Bíblia diz assim: as palavras de Neemias, filho de Hagalias, e sucedeu no mês de Quisleu. Foi quando ele recebeu notícia da tragédia de Jerusalém. Mas quando Deus providenciou uma mudança, já era o mês de Nisan. Quantos meses passaram-se? 4. 4 meses chorando pelo seu povo. 4 meses orando pelo seu povo, jejuando pelo seu povo. Irmãos, igreja não é colônia de férias, é campo de batalha. Aleluia. Em nome de Jesus, vamos chorar com aqueles que estão chorando. Vamos arregaçar as mangas. Vamos pegar as nossas armas, vamos limpar a poeira da indumentária. Vamos reluzir as nossas medalhas, polindo-as. E vamos dizer: Satanás, nós estamos em pé pela fé, e vamos ajudar aqueles que tu feriste no campo de batalha. Vamos socorrer os soldados feridos. Vamos chorar com aqueles que estão chorando. Nós precisamos nos conectar mais com as pessoas. Neemias estava bem, mas sentiu a dor alheia. Tem muita gente que vive hoje nababescamente, no luxo, na ostentação. Tem muita gente que está bem, mas sofreu no passado, e hoje não se lembra de quem o ajudou, e muito mais, não se compadece de quem sofre agora. Meu irmão, pelo amor de Deus, pare, pense nisso. Em nome de Jesus, ofereça o teu ombro, para que alguém seja consolado em nome de Cristo Jesus. Agora, uma coisa me chama a atenção aqui também. Olha, eu tomei o vinho e o dei ao rei. Primeiro quem tomava era o copeiro, depois o rei tomava, certo? Outra coisa muito interessante: nunca estivera triste diante dele, porque naquela época os copeiros não podiam mostrar os seus sentimentos, suas emoções, era uma coisa mecânica. Sabe o que acontecia quando um copeiro queria sensibilizar o rei? Morte. Só que Neemias não aguentou. Ele não aguentou, ele se esforçou. 4 meses de choro, 4 meses de angústia, o seu povo sofrendo, sua família sofrendo, os pés em Suzã, o coração em Jerusalém. Aí ele vai diante do rei, toma o vinho e dá o vinho ao rei, mas o seu semblante está modificado. Aí o rei lhe pergunta o que estava acontecendo. Vamos ver, versículo 3. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Ok. Então, depois do relato dramático de Neemias, o rei o autorizou a ir a Jerusalém para ajudar na restauração dos muros da cidade e, sobretudo, o restabelecimento do culto ao Senhor. Que coisa fantástica! Meus amados irmãos,
nós precisamos entender de uma vez por todas que nós precisamos sofrer com aqueles que sofrem. Somos provados disso também. Nós não podemos, irmão, sofrer da síndrome dos olhos secos. Ah, nada me toca, nada me sensibiliza. Você não tem um coração petrificado, você não é um ciborgue, você não é um Robocop, você é a imagem e semelhança de Deus. Veja se alguém está precisando do teu ombro amigo e ofereça-o para consolá-lo. Quantos dizem amém por isto? Ponto 1.4, o Evangelho, praticidade de vida. Escute, a natureza da igreja é heterogênea. Nós temos pessoas bem-sucedidas financeiramente, temos empresários, temos profissionais liberais, temos autônomos, temos pessoas que trabalham em serviços gerais, o que não é demérito para ninguém. Demérito é a ociosidade contínua, por opção, aí é demérito. É a preguiça, a recusa ao trabalho, aí sim. Tarefa que você desenvolve, ela é nobre, desde que seja honesta. Concordam comigo, irmãos? Amém? Agora, nós temos que fazer um questionamento. Existe um contraste, é óbvio. Mário Henrique Simonsen, ele dizia, o Brasil é a Beláfrica, tem o melhor da Bélgica e o mais sofrido da África. Edmar Bastos criou agora um novo termo, o Brasil é a Belíndia, tem o melhor da Bélgica e o mais sofrível da Índia. Esses contrastes estão presentes no país onde moramos. É um país que tem a sexta economia mundial, ultrapassando a Inglaterra, mas que tem contrastes gritantes. Irmãos, mesmo sendo uma nação emergente, vamos levar no mínimo 20 anos ainda para alcançarmos o padrão europeu. Com base nisso, nós precisamos atentar para uma realidade. Talvez muitos estejam padecendo, necessitando de uma ajuda nossa. Com base nisso, precisamos atentar para outra realidade. Precisamos estender a mão para o trabalho social. Cora Coralina, ela disse algo interessante. Eu me esforço a cada dia para fazer o melhor. O bem também se aprende. Nós precisamos também cumprir tarefas sociais. Irmãos, eu quero aplaudir de público o trabalho da BM. Um trabalho fantástico. Eu não estou massageando o ego da minha pastora, não, ela não precisa disso. Mas eu tenho que reconhecer este trabalho espetacular, que é uma prova de que a nossa igreja não aderiu ao pietismo praticado no século XVII. Os pietistas diziam, vida cristã profunda, profunda, mas ninguém socorria a pessoa que sofria ao seu lado. Supervalorizavam a espiritualidade em detrimento dos problemas sociais. John Wesley mantinha um orfanato. A nossa igreja tem um braço social. Nós temos que criar esses tentáculos para oferecermos às pessoas algo que lhes dê conforto, tranquilidade e que os traga a Cristo Jesus. Martin Luther King disse assim, o que me apavora, o que me assusta e me inquieta, não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Nós precisamos fazer o melhor em favor dos outros. Fernando Pessoa disse, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Muito bem. Nós já estamos praticamente terminando. Olha, quando tudo vai bem, eu quero que você analise comigo. Vamos ler Salmo 103, versículo 2, e nós já vamos concluir. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Quem está falando isto é o salmista. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e nunca te esqueças. Ele está falando da sua consciência. Nunca te esqueças dos seus benefícios. Quantas pessoas fizeram campanhas de oração, campanhas de jejum, buscaram intercessores para ajudá-los, sofriam, se arrastavam, mas prosperaram, galgaram aí êxito em suas
diferentes atividades, e hoje, numa situação tranquila, numa situação cômoda, desconhecem a dor alheia. Lembra-te de onde você veio. Lembra-te de quem o ajudou no passado. Isso aqui é sério. Ulisses Guimarães dizia: o dia do benefício é a véspera do dia da ingratidão. Tem muita gente que esteve na prova no passado, sofreu, padeceu, recebeu ajuda de outrem, e lá na frente, exitosamente, não reconhece quem o ajudou. Isso é sério, muito sério. Irmãos, eu não quero aqui trazer isso como ofensa, mas as notícias que nós recebemos do cenário político são notícias estranhas, chocantes. E nós temos um senador da República que é oriundo de uma cidade pequena aqui de Goiás, que é Anicuns, um homem que era chamado de paladino da moralidade, o líder moral do país, e lamentavelmente está envolvido com um contraventor. Respeito, estou simplesmente comentando fatos jornalísticos. Culpado ou não, o que me chama a atenção é que um homem de uma origem simples, paladino da moralidade, esteja tomando vinho que custa 30 mil reais a garrafa. Isso é sério, irmãos, muito, muito sério. Vamos terminar, ponto 2, priorizando o reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 25, 32 e 33, para que eu conclua. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Ok, estamos concluindo. O que é priorizar? É dar o primeiro lugar. Você tem priorizado o reino de Deus? Ou você tem tratado o reino de Deus de forma secundária? Existem 3 níveis de presença dentro do seio da igreja. Primeiro, existem aqueles que são comprometidos mesmo de fato, trabalham, se comprometem, dizimam, ofertam, querem marcar a sua presença, frutificam em prol do reino. São pessoas que querem construir uma história na igreja, querem deixar a sua marca. Em segundo lugar, existem aqueles com passagens meteóricas. Cadê fulano, beltrano, cicrano? Aí eles vêm, depois de 2 meses aparecem por aí. Isso é muito triste. Mas por último existem os desigrejados. Tem um pregador aqui de Goiânia que esse termo foi ele que criou, mas não foi não. É um termo de Augusto Nicodemos, presente no livro O Ateísmo Cristão. Augusto Nicodemos, num lampejo de felicidade, ele diz assim, que muitos se acham tão superiores às estruturas denominacionais, que dizem que são desigrejados. Não, eu sou maior do que aquela denominação, eu sou muito mais eu. Essa pessoa vai sucumbir, vai fracassar. Nós temos que priorizar o reino de Deus. Escute, para nós fazermos uma oração aqui. Olha, John Piper é um grande teólogo. Quando garoto, seu pai era pastor na Coreia, numa colônia de leprosos. E certo dia seu pai disse-lhe, filhinho, eu sei que faz muito frio, mas eu marquei a oração para as 4 da manhã. Eu preciso que você me ajude. Pai, mas às 4 da manhã? E tem mais, filho. Vamos levantar às 3h30. John Piper foi dormir e sequer conseguiu mesmo um sono reparador. 3h30 seu pai o acordou, o despertou. Ele lavou o seu rosto inocente, as mãos gélidas, pegando na mão consoladora de seu pai, e chegaram na capela, no leprosário. Pessoas sem mãos, sem nariz, sem orelha. Que situação terrível.
E o seu pai foi para a frente e ele sentou-se no último banquinho lá atrás. E quando ele estava lá atrás, disse: mas o que é que eu estou fazendo aqui? 4 horas da manhã, num frio terrível. Esse meu pai. Aí ele olha e vê um leproso se arrastando pelo chão. Ele não tinha as pernas, ele não tinha as mãos, o rosto desfigurado, carcomido, deteriorado. Mas ele vinha se arrastando e dizendo: glória a Deus, e se arrastava na terra, glória a Deus, e se arrastava na terra, até que chegou na porta da capela. E quando chegou, olhou para John Piper e sorriu e disse: Jesus é bom. Aquilo promoveu um arrobo espiritual na vida do menino, que tornou-se um grande pregador e um grande teólogo. Jesus é bom. Fique em pé comigo nesta manhã, em nome do Senhor. Você quer oração nesta manhã? Vem aqui à frente rapidinho, vamos orar em nome do Senhor. Cada vez que a minha Rapidinho. é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Receba, Jesus, esse louvor. As montanhas e mares Faça no seu cântico uma oração. que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Que lindo. E não vão me impedir de caminhar. Diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Então proclame a tua vitória. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Que lindo. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver Rompendo em fé. rompendo em fé. Em nome de Jesus, receba a graça de Deus na tua vida nesta hora. Receba o consolo para o teu coração. Receba a graça para resistir à investida do maligno. Tentado não ceda, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Tu estás em pé pela fé. Resista. Passe na fornalha da provação com nobreza de alma. Receba a graça de Deus na tua vida em nome de Jesus e vença. Cada dia vou O troféu te espera nesta manhã, o troféu daqueles que vencem, daqueles que suportam, daqueles que passam no teste, em nome de Jesus. Receba a graça na tua vida. Saia daqui nesta manhã com a cabeça erguida. Saia daqui proclamando que Deus é Senhor da tua vida e cantando, soletrando o hino da vitória. Bendito seja o nome do Senhor, porque você está rompendo em fé. Bendito seja o nome do Senhor. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30,
Venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.